Na sequência, teremos uma fala sobre liderança e inovação. Para convidar o palestrante a apresentar o mini-currículo, convidamos o senhor diretor executivo do Instituto Orion, professor Clayton Camargo de Souza. Boa noite a todos. Gostaria de fazer a leitura, e é uma honra fazer a leitura do currículo do professor Roberto Amaral. Então, vou fazer esse currículo e chamá-lo para que venha aqui ao palco. Rogério do Amaral, natural de São Paulo, viveu desde a infância em Lages, Santa Catarina. Formou-se em Engenharia e Administração pelo Inatel e pela Uniplac, respectivamente. Na década de 70, trabalhou como engenheiro na RBS e na Telesc. Realizou cursos de aperfeiçoamento na Thomson Foundation Television College, em Glasgow, e na Siemens, na Alemanha. Prosseguiu sua formação acadêmica obtendo o grau de mestre em Administração pela UDESC e MBA em Gestão Global pela Uni Lisboa. Instituidor da Fundação Carlos Joffre do Amaral, como radiodifusor foi um dos pioneiros na implantação de emissoras de televisão e de rádio FM no Estado. Foi fundador e primeiro presidente da ACAERT, presidente da CIL Lages por 4 mandatos, membro do Conselho de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, cidadão catarinense pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, cidadão honorário de vários municípios, recebeu as comendas de administrador do ano pelo CRA Santa Catarina, mérito da radiodifusão pela ACAERT e da Polícia Militar de Santa Catarina. Atualmente é presidente licenciado do Instituto Orion e presidente do Sistema Catarinense de Comunicações, grupo constituído por empresas de televisão aberta, SBT, Santa Catarina, e emissoras de rádio. Doutor em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina e pós-doutorando na mesma universidade. Convido para que suba ao palco doutor Roberto Amaral. Pessoal, boa noite. Muito obrigado por terem vindo para prestigiar esse ato bastante importante para nós, que é o dia da inauguração, o dia do início das atividades do nosso Orion Park, do nosso Centro de Inovação. Eu queria, antes de falar a respeito de inovação, de liderança, eu queria falar a respeito e cumprimentar mais uma vez a nossa diretoria do Instituto Orion, na pessoa do presidente Valmir, da Nelissa, da professora Nara e agora o diretor executivo, o Clayton, e todo o conselho de administração, inclusive está aqui o Tiago, que efetivamente deram o seu trabalho, deram o seu tempo para que as coisas, para que isso que está aqui acontecesse. Eu sou testemunha disso e posso dizer para vocês que esses valentes, esses lagianos da cepa, são responsáveis por tudo isso aqui. Eu queria só começar, no começo dos tempos, não acontecia nada, Celinho, não acontecia nada durante 100 anos, 150 anos, poucas coisas, poucos eventos aconteciam durante esses períodos de tempo. E por conta da comunicação, as coisas começaram a se acelerar. Quando começaram os navios saírem de Portugal, Espanha, para o Novo Mundo, pelo caminho das Índias, e tudo era a comunicação da época. As notícias vinham de navio, olha bem, e de navio lerdo, As notícias demoravam 2, 3 meses para vir de um lugar para outro, para vir da Europa para os Estados Unidos, da Europa para cá, tudo demorava. Com as comunicações cada vez mais depressa, cada vez mais rápidas, as coisas começaram a aumentar de velocidade, O dinamismo começou a ter vez, as comunicações começaram a apressar os acontecimentos. E cada vez mais nós passamos de um mundo estável, do mundo lento, do mundo previsível, do mundo simples, de um mundo onde as coisas
as coisas eram tranquilas, eram para um mundo que cada vez mais rápido, cada vez mais se tornava mais instável, mais rápido, mais complexo, mais imprevisível e com uma coisa fundamental que a gente tem que pensar o tempo todo: um mundo com muito mais risco, com muito mais incertezas. E esse mundo de incertezas, esse mundo que se apresenta para nós, esse mundo, ele requer que a gente ande depressa, porque essas mesmas informações que vêm para nós e nós não tomamos atitudes, elas vão para os nossos concorrentes e os nossos concorrentes tomam atitude. É como o leão correndo atrás de um bando de gazelas, né? O grande problema é que quem não correr, o leão come, e o leão vai comer sempre aquele que está atrás. Então é extremamente importante que a gente não se permita ficar atrás do grupo. Pode ficar lá na frente, mas nunca ficar atrás, porque se ficar atrás, o leão come a gente. O mundo, então, acelerado, ele requer novas demandas. Ele a todo momento o mundo fica tendo novas demandas. E essas demandas vão ser supridas por nós. Se não for suprida por nós, essas demandas vão ser supridas pelos nossos concorrentes. Porque não tem ninguém dormindo aí de touca. E o que está dormindo de touca, o leão já comeu. E o cara muitas vezes nem sabe. Então, existem alguns assuntos que eu quero trazer para vocês, só en passant, né, que é a questão das cidades inteligentes, das smart cities, né, onde o conceito de smart city, o conceito de smart city é quando são cidades, são locais onde a gente vive, onde a gente trabalha e onde a gente se diverte. Esse conceito, um conceito integrado que nós vamos ter que ter muita atenção, vamos ter que ter bastante atenção para esse assunto, porque esse assunto vai trazer muitas demandas, e muitas demandas que podem ser supridas por nós, por vocês que são empresários, por vocês que são empreendedores, tem que estar muito acordado para essa necessidade, para essa tendência de se morar em cidades inteligentes, em cidades em que esse trinômio viver, trabalhar e se divertir é considerado uma coisa conjunta e possivelmente no mesmo lugar. O outro motivo, o outro assunto é a internet das coisas, né? A internet das coisas é a terceira onda da internet. E eu queria que vocês aqui, nós aqui de Lages, entendêssemos coisas também animais e plantas, como coisas, animais e plantas, né? Por quê? A primeira onda da internet era people to people, era P2P, people to people. As pessoas escreviam aqui, eu falava com alguém me respondia uma mensagem, então era pessoa a pessoa. A segunda onda da internet era people to machine, P2M. Então, as pessoas entram no computador e vão ver a previsão do tempo, vão ver a notícia, vão ver o que a máquina aquela pode responder para ele. Mas a terceira onda da internet, que nós estamos adentrando agora, é uma onda que nós temos que surfar nela. Essa terceira onda da internet é quando as coisas começam a se conversar entre elas para tornar a nossa vida mais tranquila, a nossa vida mais confortável, a nossa vida com menos risco também, volta ao risco, né? Então a internet das coisas deverá movimentar até 2020 em torno de 13 trilhões de dólares.
Imagina que o orçamento dos Estados Unidos é 4 trilhões de dólares. Né? Então, essa internet das coisas vai movimentar 13 trilhões de dólares. Para vocês terem uma ideia, eu tive a oportunidade de há 4 anos atrás, eu fui no primeiro Congresso Mundial da Internet das Coisas, que foi em Barcelona. Naquele momento, nós tínhamos 1 bilhão e 500 milhões de coisas ligadas na internet. Que coisas eram essas? Era smartphone, todo tipo de devices, todo tipo de equipamento ligados nessa rede global. No segundo congresso, que eu tive a oportunidade de ir, porque eu tenho ido em todos eles, foi em Chicago. O segundo congresso, então, da Internet das Coisas de Chicago, já tinha 4 bilhões de pessoas, isso de Chicago há 3 anos atrás. 3 anos atrás. Já tinha ligado 4,5 bilhões de coisas, né? Só para dar uma ideia rápida, para o pessoal que isso é novidade, a internet das coisas, quando você sentar na cadeira aqui, sensora, quando você sentar, automaticamente aquilo vai para o ar-condicionado, dando quantas pessoas estão aqui dentro, o equipamento de ar-condicionado já solta a quantidade de BTUs necessárias para aquele número de cadeiras que está aqui, enfim, as coisas todas vão se conversando sem a nossa participação, né? E eu estava ainda indo mais longe. Depois nós tivemos o 3º congresso, o Fórum Mundial da Internet das Coisas, foi em Dubai, né? Em Dubai já tinha 7 bilhões e pouco de coisas ligadas na internet. Agora, hoje, deve ter em torno de 10, 12 bilhões de coisas ligadas na internet. Eu quero dizer que isso é campo de trabalho. E se nós considerarmos que animais e plantas são coisas, nós podemos entender que é um baita do mercado de trabalho para nós, que temos a biotecnologia animal e vegetal, enfim, os animais aqui, os animais e os vegetais, né, estudados pelo nosso CAV, pela nossa UDESC aqui do lado. Então, esse polo de inovação, ele tende a ser a conjunção da tecnologia da informação, que é a internet, com a biotecnologia, que é uma coisa que nós precisamos olhar com muito cuidado aqui, né? A outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é essa questão da transformação digital. Hoje as crianças são nativos digitais. Não são como nós. Eu era analógico e agora eu ainda me tornei digital. Mas tem gente da minha idade que continua analógico, né? As pessoas, no geral, eu não estou conseguindo ver bem direito, só o Natal aqui, que eu sei que é velho, então que era analógico passou a ser digital. Mas eu não olhando assim, eu quero dizer que eu vejo pessoas aqui que já são nativos digitais, já nasceram no mundo digital. Então, esse pessoal que nasceu no mundo digital é um pessoal diferenciado. Eles já nasceram com videogame, já começaram a brincar com videogame desde o dia que eles nasceram, enfim, com toda a vida digital ao lado deles, né? E queria falar também, especialmente, sobre essas organizações exponenciais. O que é uma organização exponencial? Organização exponencial é aquela que cresce, não de uma maneira linear. A organização exponencial é aquela que cresce muito rapidamente. É aquela empresa que em 3, 4, 5 anos, ela já está faturando, já tem um faturamento extraordinário, já são organizações grandes.
Isso aí uma declaração de Hipócrates, né? Que dizia: vamos só declarar o passado, diagnosticar o presente e prever o futuro e pau na mula, né? Essa questão ainda de organizações exponenciais, elas são empresas mais eficientes, atraentes e rentáveis. E elas, as organizações exponenciais, elas se classificam ou se preocupam fundamentalmente com a modernização dos seus processos, dentro dessas organizações. As equipes têm que ser heterogêneas, não dá mais para a gente pegar pessoas parecidas, similares a nós, para trabalhar, para a gente não se incomodar. Qual é a tendência nossa antigamente, e algumas hoje? É nós colocarmos pessoas para trabalhar conosco, que sejam parecidas com nós, que não incomode. Ora, o Celinho ali vai pegar gente para trabalhar com ele, que não questione, que tenha os padrões dele, e que é muito melhor, é muito mais confortável, porém é altamente danoso quando a gente procura as equipes de trabalho que sejam equipes, quando a gente procura equipes similares a gente. Nós temos que procurar equipes diferenciadas, para poder tratar das coisas sobre vários ângulos, tratar das coisas com complexidade. E a utilização inteligente da tecnologia. Nós estamos falando em organizações exponenciais, a gente não pode deixar de falar da tal de Google, né? A Google, que hoje está voltada, uma parte dela está voltada para a construção de veículos. Por quê? De carros. Porque está se entendendo que o hardware, antigamente, alguns aqui ainda se lembram, que a gente falava: vamos colocar em Lages, nós vamos colocar uma fábrica de computador. Vai ter uma fábrica de computador em Lages. Nós não entendíamos que fábrica de computador é indústria, não diz nada. O negócio era fabricar software, né? Os veículos, os carros também vão ter essa mudança. Hoje, para vocês terem uma ideia, essas gigantes que fabricam carros aí, a Toyota, a BMW, GM e Volkswagen, essas empresas, elas estão tendendo a acabar e dar lugar para empresas que trabalhem a tecnologia da informação, a tecnologia embarcada nos carros. Por exemplo, a Fiat vale 15 bilhões de dólares. A Fiat vale 15 bilhões de dólares e produz todos os carros que vocês estão, que se vê aí, né? Em compensação, a Tesla, que é 100 vezes menor do que a Fiat, vale hoje 30 bilhões de dólares. E eu quero dizer uma coisa: muitos de vocês não ouviram falar dessa Tesla ainda, né? E vão ter que falar. Por quê? O que vai acabar acontecendo? Você vai comprar, o que vai valer é o miolo do carro, é o computador que está embarcado no carro. O resto vai ser commodity, como é hoje o hardware do computador. Como hoje você pega aqueles desktop, os próprios notebook, né? São coisas montadas. O carro também do mesmo jeito. O que vai diferenciar e o que vai agregar valor, nós vamos falar bastante aqui de agregar valor, será o que está esse miolo, que é o que a Tesla faz. E ainda, o que são essas organizações exponenciais? E por que eu estou falando isso? Porque aqui no Orion nós temos que perseguir empresas que podem ser exponenciais. Nós temos que perseguir, incubar aqui empresas que tenham essa tendência, essa vocação para serem exponenciais. Para daqui a pouco elas
alcançarem outros lugares, o próprio mundo como um todo. Outra coisa importante é que essas empresas exponenciais, no mundo, no jargão nosso, né? A gente, né, professor, no jargão da tecnologia, das empresas, chama-se de unicórnio, porque são empresas que já alcançaram $1 bilhão de valor. Essas unicórnio. E nós temos que procurar aqui, que daqui a pouco a gente tenha um unicórnio aqui, e não um dinossauro, que é uma tendência que essas empresas que hoje a gente vê ponteando, elas daqui a pouco estão fora do jogo e dando lugar a essas a empresas unicórnio. Ainda sobre essas organizações exponenciais. O que difere na forma do pensamento dessas organizações? A mentalidade disso tem que sair fora dos padrões. Mentalidade dentro dos padrões não forma unicórnio coisa nenhuma. Mentalidade dentro dos padrões. Pensamentos dentro da caixinha, elas trazem a mesmice. E quando a gente faz a mesma coisa, a gente tem os mesmos resultados. E normalmente resultados até menores do que nós tínhamos ontem. E essas empresas, ela tem que procurar a não linearidade, não pode ser empresas lineares. As empresas novas, as empresas que nós queremos aqui no nosso centro de inovação, que nós perseguimos no nosso centro de inovação, são empresas que têm que zelar pela descentralização, pela transparência. Hoje se exige transparência, tanto na atitude das pessoas, quanto na atitude das empresas, das cidades, dos governos. A palavra de ordem é transparência. Grandes impérios ruem por conta da falta de transparência. Né? Ver essas grandes empreiteiras, né, que por conta chegavam para esconder parte da sua atividade, chegavam a organizar departamentos próprios para esconder as atividades da empresa, atividades ilegais, porém normais, que a empresa tinha. Então, a transparência é fundamental nesse processo. E a inovação com um forte ponto na tecnologia. A palavra-chave, inovação. Inovação é um mantra nessa era de competição hiperacelerada. É um mantra, nós temos que estar falando inovação. Se a gente continuar caminhando, Celinho, vamos caminhar aí, inovação, é mantra, sabe? Para você impregnar bem isso, porque essa é a salvação ou é a ruína das nossas empresas, da nossa cidade, ou qualquer que seja a atividade, a falta de inovação. E o que é inovação? Isso é fundamental. O que é inovação? Quais são as 3 dimensões da inovação? A primeira dimensão da inovação é ter ideias originais. Nós temos que ter ideias diferentes, ideias inéditas. E essas ideias, elas têm que serem prototipadas, elas têm que ser construídas. Porque não adianta a gente ter a ideia e efetivamente não construir essa ideia. E para ser inovação, para que efetivamente seja inovação, ela precisa agregar valor, ela precisa ter geração de valor, ela precisa fazer tlim-tlim no bolso do cara. Se ela não fizer tlim-tlim, ela não é inovação. Como a inovação, ela exige
que tenha uma boa ideia e que possa se prototipar isso. Então, com ideias, a criatividade mais a invenção, mais a geração de valor, isso é inovação. A invenção pode ser uma inovação, mas nem sempre, né? Esse cartão diz que antigamente você tinha o interurbano, né? O interurbano você ligava para um número para fazer uma ligação a cobrar, você ligava para um número, a telefonista te atendia, aí você dizia para ela, olha, eu quero falar com fulano de tal lá no Rio de Janeiro, o telefone tal. Aquela moça ligava para o cara lá no Rio e perguntava, seu fulano de tal, o senhor Roberto Amaral quer falar com o senhor aceita a ligação? A mulher lá dizia, ou alguém lá da ponta dizia, aceito. Tá? Aí colocava a pessoa para falar comigo, com alguém. Ora, teve um colega meu, e hoje de manhã, hoje de tarde, eu falei basicamente a mesma coisa, tá? E tinha alguns que se lembravam bem direito da história, do colega nosso que inventou, ele colocou o 9, ele inventou botar um 9 antes do número e aboliu a telefonista. Ora, olha bem, isso foi uma tremenda inovação, porque primeiro que ele teve a ideia de botar esse 9, depois ele materializou, era meu colega da Telesc, nós trabalhávamos junto, era engenheiro junto conosco, e ele materializou, ele criou, fez os circuitos ali, né, que os caminhos da computação naquela época, era crossbar e tal, ele materializou, ele fez o negócio funcionar, e agregou valor. O que é que vocês imaginam? Agregou muito valor, muito valor. A Telesc passou a não precisar de 20 em cada central de telefonista, né? Grande parte das telefonistas não precisaram existir mais por conta daquela invenção do cara. Então agregou valor, né? Aí teve outro cara que teve uma ideia lá no Vale do Silício, lá em Mountain View, em Palo Alto, lá naquele lugar. Ele chegou e disse assim, puxa, eu vou juntar num único device, num único equipamento, eu vou juntar um computador, vou juntar uma central de entretenimento, música e tudo, e um telefone. Vou juntar esses 3 equipamentos que eram separados, eu vou juntar eles num só. E foi prototipar. Quando ele foi prototipar, ele foi construir isso, ele caprichou no design. O design para ele foi tudo. Ele era já bom em design. E aí, o que ele inventou naquele momento? Professor, o que o cara inventou quando ele fez essas junções? Ele inventou o tal de iPhone. E aí, agregou valor? Põe agregar valor nisso. Hoje, um iPhone é construído na China, a construção todos os iPhones são construídos na China, e o preço do iPhone lá, para fabricar, para o Steve Jobs, que foi esse cara que juntou isso, né, é $40. Então, custa $40 a fabricação. E o Steve Jobs lá, que já morreu, ele vende aquele que ele manda fazer lá e paga 40, ele vende por $700. Bom, isso é inovação. Isso é inovação. Deu $660 de valor agregado. Então, com isso, ele criou, uma inovação, né? O McDonald's, a mesma coisa, tinha um sanduíchezinho lá nos Estados Unidos, que é igual a de todos, é uma carninha de hambúrguer prensada, uma alfacinha, um picles e tal, e esse cara pensou, puxa,
Ele inventou o sanduíche? Não, ele inventou um processo. Ele teve uma ideia: eu vou fazer standard, onde tiver Big Mac, em qualquer quarteirão com queijo, ou quarter, não sei o quê, aonde tiver isso, em qualquer lugar do mundo que a gente vá lá e vê aquele Mzinho amarelo, a gente sabe o que a gente vai comer. E nós estamos achando aqui que isso não é importante. É muito importante. Imagina você chegar em Bangladesh, lá, o que é que eu vou comer? Tudo coisas diferentes, né? Então ele olha aquele Mzinho amarelo e diz: me salvei, tá? Porque ele sabe que é tudo standard. Aquele sanduíche que o cara lá nos Estados Unidos faz, que ele vendia por $1 lá na lanchonete dele, a hora que ele inventou, hoje ele vende por $3. Então agregou valor? Agregou. E aonde que agregou valor? Foi porque ele inventou o sanduíche? Não. Agregou valor porque ele inovou em processos. Invenção, em algumas vezes, não é sinônimo de inovação. O óculos 3D, quando você tem uma televisão 3D, você põe o óculos, qual é o conceito? O cara teve uma ideia de mandar uma imagem para um olho do cara, com uma profundidade, e mandar outra imagem a 120 ciclos por segundo para o outro olho do cara. Então, quando ele inventou a televisão 3D, ele teve essa ideia de mandar uma imagem para um olho e a outra imagem para o outro olho, tudo seguido, né? E prototipou isso. Inventou um óculos, alguns passivos, que não vai bateria, outros ativos, com bateriazinha, para fazer esse trabalho. Ora, de repente, todo mundo achou que isso ia ser uma coisa extraordinária. As pessoas, os clientes disso, não sentiram agregação de valor na história de uma televisão 3D. Hoje você vai comprar na Casas Bahia ali uma televisão, você não pergunta nem pergunta para o vendedor: é 3D? Nem pergunta, porque o teu cliente, os clientes de televisão, eles não perceberam o valor, não perceberam que aquilo tinha no começo até um pouco. Hoje você vê a propaganda de televisores que não diz se é 3D ou se não é 3D, então não agregou valor. Uma baita de uma invenção, prototipada de uma maneira fantástica, bem feita, bem construída, e não agregou valor. Não é inovação. Por quê? Porque não fez tlim-tlim no bolso do cara. A Panasonic não ganha 20 pila a mais por botar uma televisão 3D ou não 3D, né? Já? Então deixa eu correr aqui. Esse slide aí mostra um navegador, aonde você colocava um rolinho de papel num equipamento com a estrada. Se eu fosse daqui a Florianópolis, eu colocava um rolinho de papel que dizia 282 Lages Florianópolis, e engatava aquilo, isso em 1930, e engatava aquilo no carro, no velocímetro, e conforme eu ia andando daqui para Florianópolis, aquilo ia andando e eu sabia onde eu estava. Eu olhava: está faltando 30 quilômetros para o posto de gasolina. Eu olhava ali e tal. Isso em 1930. Tá? Os caras tiveram uma ideia de fazer aquilo, o cara saber onde ele estava. Só que, naquele momento, aquela invenção dele precisava de alguns outros equipamentos, outros sistemas, e aquilo não prosperou. Foi uma boa ideia, prototipada com os equipamentos, com a tecnologia da época,
E o negócio não prosperou, tanto que isso que eu estou dizendo para vocês, pelo rosto de vocês nunca tinham visto. Tá? Aí os americanos colocaram um sistema para defesa deles, um sistema de GPS, de satélites, de tal maneira que hoje ninguém vive mais sem o tal de GPS, que era a característica disso é você saber onde você está. O resto é toda uma perfumaria que se cria em volta dessa coisa fundamental que é saber onde você está. As inovações, elas podem ser inovação em produto, inovação em processo, inovação organizacional, em marketing. Inovação também pode ser radical ou incremental, né? Radical é quando você sai de uma tecnologia e vai para outra fazendo a mesma coisa, passando música. Um disco de vinil, a tecnologia é uma, o cassete é outra, totalmente diferente, mas que faz a mesma coisa. Então, essas inovações são inovações radicais que vão para o CD e se comportam dessa maneira. A inovação, existem inovações que são inovações não tecnológicas. Por exemplo, o Cirque du Soleil. O cara lá no Canadá, ele tinha um circo, onde esse circo dele é um circo normal. Ele cobrava $10 por pessoa para ir no circo dele, e o circo estava quebrado, porque não ia quase ninguém. E ele tinha uma despesa muito grande com animais, despesa com palhaço, despesa, enfim, com coisas que tradicionais, normais lá. E ele pensou, puxa, eu vou colocar atletas, vou procurar pessoas que tenham as performances de atletismo melhor, e vou fazer um circo que não tenha que alimentar, que ter os custos que os animais trazem, enfim, das coisas que os circos comuns tinham. E criou o Cirque du Soleil, né? Essa inovação dele, essa inovação em processos, essa inovação não tecnológica, ele passou a vender o ingresso do circo dele a $150, e tem 15 Cirque du Soleil andando pelo mundo, por conta de uma ideia legal, bem prototipada, e que não entrou tecnologia nenhuma diferente. Mas o que isso fez? Essa ideia, essa prototipação, essa construção, o que acabou acontecendo no bolso dele? Fez tlim-tlim. Então, é inovação. Uma inovação, ela pode ser dentro da empresa, pode ser dentro da pessoa. O cara quer inovar ele, pode ser. Inovar dentro da empresa, inovar no mercado, inovar no mundo. Eu gostaria de deixar esse conceito, que é esse conceito do ambidestro, que é muito importante para nós, para os empresários que estão aqui, né? É muito importante entender que a gente, ao tocar uma empresa, nós temos que tocar com as duas mãos. Uma mão, a mão esquerda ou a direita, vamos dizer a direita, nós tocamos o dia a dia. Lá na Honolulu, lá do Celinho, tá? O dia a dia dele é tocado diminuindo despesa, aumentando receita, olhando para dar uma melhoradinha nas gôndolas dele lá, nas vitrines, vendo os processos deles com uma mão, o tempo todo diminuindo despesas e aumentando receita. Mas é fundamental que com a outra mão se trate da inovação e se entenda que inovação é custo, inovação é fluxo de caixa negativo. Ninguém ganha dinheiro no fluxo de caixa pensando, trabalhando com a inovação. A inovação é custo. E por que nós somos obrigados a fazer? Por que nós
temos que trabalhar em igualdade com as duas mãos. Se uma tira dinheiro do caixa e a outra do dia a dia põe dinheiro do caixa, é porque quem não se inovar, economiza, porém está morto em cada segmento num tempo, mas em tempo curto está morto. Então é fundamental que a gente seja ambidestro, uma mão tocar o dia a dia e a outra a inovação, e entender que isso é fundamental para o jogo. E essa mão aí é minha, estou vendo que ficou ajeitada o slide. E a inovação ela tem que ocorrer a inovação tem que ocorrer dentro de um ambiente favorável. O que é esse parque aqui? O que é esse centro de inovação? É uma grande coisa, uma grande ferramenta para a inovação. Precisa ter um ambiente como esse, um ambiente de socialização, um ambiente em que as pessoas conversem, um ambiente que tenha puff, que seja propício às pessoas se enxergarem, as pessoas saem numa porta com a outra, abana, vamos tomar um café lá embaixo, vamos. Quer dizer, isso é fundamental para que a inovação ocorra dentro desses ambientes. Os parques científicos e tecnológicos, poderíamos falar um pouco mais disso, mas é fundamental que esse equipamento aqui seja usado dessa maneira, seja um ambiente de socialização, um ambiente de trocas, um ambiente de quebra de paradigmas. Então, por enquanto, isso. A questão disso aqui, desse centro de inovação, tem que ser tocado como parque com a tríplice hélice. A tríplice hélice é a academia, as universidades, a academia, as empresas e o governo, num equilíbrio dinâmico, não no equilíbrio estático, no equilíbrio dinâmico de interação entre esses três entes, e que nenhum deles tenha supremacia, e todos as três pás dessa hélice girem em harmonia. Isso é o segredo para que isso aqui funcione, para que isso aqui traga os benefícios que nós sonhamos, né, há muitos anos, e que isso aqui seja esse ambiente, né? E, principalmente, pense fora da caixa. Ficou dentro da caixa, pode estar economizando, pode estar ganhando um dinheirinho, tá melhorando, mas está morto. No médio prazo está morto. A questão dos 6D também, que a gente pode uma outra hora falar, e agradecer a todos e me colocar à disposição. Não sei se tem algum tempo para uma pergunta. Agradecemos, então, a participação do Dr. Roberto Amaral nesta noite, nos proporcionando cada vez mais agregar informações e conhecimentos.